Estou muito alegre de poder estar aqui com vocês e eu não tenho como não falar de uma pessoa que planejava estar aqui também. Meu amigo, meu irmão, Harold Walker. A gente tinha planos de estar juntos aqui. A gente tinha planos de participar do Descende. Estávamos com passagem comprada, hotel reservado, mas uma semana antes nós tivemos que cancelar a vinda para o Descende e ele não está aqui hoje, mas ele está num lugar melhor. Ele está com o Senhor. E uns amigos aí postaram uma charge que eu gostei muito, que ele subindo as escadas para chegar no trono, ele falou: sai da frente que eu quero ver Jesus. Então, eu assim, louvo a Deus. Pelos 46 anos da minha vida que eu andei com ele. Eu tinha 13 anos, ele tinha 23. Eu era adolescente e ele era um rapaz solteiro. Então, com 22 anos, eu fui morar perto dele em São Paulo. E até que nos separamos, né? A gente ficava assim: ah, eu vou fazer 50. Não, eu vou fazer 40. Não, eu vou fazer 60. Eu vou fazer 50. E a gente estava assim: eu vou fazer 70 e você vai fazer 60. Né? Então, não deu tempo dele fazer 70. E eu, assim, estou aqui com o Fábio Coelho, com o Farley, com o Arlindo. Estamos juntos, assumindo Ticum Brasil. Eu assumi a presidência do Ticum Brasil e junto com o Fábio Coelho, o Arlindo e o Farley, nós seguimos nessa missão de trabalhar com a visão da Ticum Brasil no Brasil. Mesmo o nosso foco sendo o Brasil, nós também temos servido em algumas outras nações que nos procuram por causa do Ticum. Então, Deus tem feito coisas que a gente não imaginava. E a gente continua ainda recebendo cada vez mais pastores se associando a Ticum Brasil. E eu trouxe aqui, tem aí na mesa, alguns livros do Harold. Esse livro aqui, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, foi uma palavra que ele recebeu do Asher Intrater, que disse para ele: seu nome é Walker, então você deve andar. Então ele escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E ele andou valentemente os últimos 3 anos da vida dele, pregando o evangelho e viajando para o exterior mais do que qualquer outro tempo. Ele esteve 2 vezes no Japão e nós hoje temos irmãos associados a nós do Japão por causa dessa empreitada dele. E temos aqui Preparai o caminho. Como preparar o caminho? Então aqui uma mensagem que ele também escreveu nesse período de 3 anos. A reforma da igreja não acabou. Então ele fala aqui nesse livreto: o maior cargo da igreja é o cargo de membro. Jesus pegou pecadores, transformou em discípulos. Desses discípulos ele fez seus amigos e os seus amigos se tornaram suas testemunhas. Então Deus continua trabalhando na reforma da igreja. O corpo humano revela ou esconde Deus? Deus não tem compromisso com esse corpo. Deus não tem compromisso com o nosso corpo, esse tabernáculo. Deus tem um compromisso, Deus assumiu um compromisso.
Ele vai nos dar um novo corpo. Um dia teremos um novo corpo. Esse corpo é responsabilidade nossa. Nós vamos cuidar desse corpo. Nós vamos tratar bem esse corpo. Então, é nossa responsabilidade. Então, o corpo humano revela ou esconde Deus? E um dos livretos de uma mensagem que ele ministrou, baseado em Hebreus 12, fala sobre o grande abalo. O grande abalo está começando. O grande abalo, ele está cada vez mais se configurando nos dias de hoje. Então, essa literatura, esse pequeno livreto, fala desse abalo que está vindo, e está vindo sobre a igreja, porque o juízo começa pela casa de Deus. Amém? Todos aqui sabemos já isso, né? Então fica aqui a dica desses livretos do Harold, da autoria dele. Talvez amanhã chegue mais, mas nós temos outros livretos ali. Inclusive, Fábio Coelho trouxe dos seus 8 livros escritos nessa jornada ministerial, e amanhã ele vai ter oportunidade de falar mais sobre os livros. Certo, Coelho? Ticum Brasil. Quem nós somos? Nós somos um ministério que tem a missão de trabalhar para preparar a igreja para a volta de Jesus. A palavra Ticum significa restauração. Nós nos baseamos em Atos capítulo 3, versículo 21, quando quando os apóstolos falam, é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre os quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Tem uma outra tradução que diz, é necessário que o céu o detenha. Então nós estamos vivendo um tempo muito importante. Tem tempo que Jesus quer voltar, mas tem tempo que o céu está segurando ele. Muitas pessoas ficam, às vezes, querendo saber que tempo nós estamos vivendo. Eu creio que nós estamos vivendo no tempo da longanimidade. Esse aqui é o tempo da longanimidade. Deus está sendo paciencioso, Deus está sendo bondoso, então nós temos um tempo. Deus está sendo longânimo. Então, nós temos como visão trabalhar por esse reavivamento e a restauração de Israel e a igreja. Então nós da Ticum Brasil estamos empenhados nessa visão para transmitir para a igreja sobre esse relacionamento entre Israel, a igreja e os últimos dias. Nós estamos nesses tempos finais e nós estamos imbuídos dessa missão. Nós estamos abraçando essa tarefa. Ticum Brasil não é um ministério judaizante. Nós não temos esse viés onde nós incentivamos qualquer igreja a praticar qualquer ato judaico
ou até mesmo a celebração das festas, nós não entendemos que esse seja o caminho. Existe um outro caminho que a igreja precisa andar. E nós cremos nesse caminho que o apóstolo Paulo apresenta em Efésios 2,15, quando ele fala sobre o novo homem, a oliveira que começou em Abraão, Romanos 11, e essa oliveira, ela é composta de Israel e a igreja formando o novo homem andando sobre a terra. Muitas pessoas falam, o novo homem é Cristo. Isso não é a ênfase que o apóstolo Paulo dá. O novo homem é formado a partir de judeus e gentios se unindo em Cristo. Esse é o novo homem. Então nós estamos imbuídos dessa visão, porque nós cremos que quando judeus e gentios começarem a andar juntos, nós vamos ver os Salmos de número 133 acontecendo. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está movimentando o cenário para o tempo do fim. Então o tempo do fim já começou e nós estamos caminhando rumo ao dia do Senhor. Então, segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o sentido profético das festas de Israel. Nós precisamos cada vez mais ter entendimento sobre o significado, sobre o sentido do que é celebrar as festas de Israel. Não é algo religioso, não é algo que nós vamos fazer como um memorial, mas nós precisamos cada vez mais ter revelação sobre o plano escatológico de Deus que envolve essas 7 festas. As 3 primeiras festas, ou melhor, as 4 primeiras festas, elas já se cumpriram. Elas já foram cumpridas na história e em Cristo Jesus. Muitas pessoas, quando estudam as 7 festas, costumam dizer que em Jesus já se cumpriram as 7 festas. Não é errado dizer isso. Não é errado dizer que em Cristo as 7 festas já se cumpriram. Porém, não é simples assim. Tem um sentido. Por isso existem tantos detalhes. Por isso existem tantos ensinamentos bíblicos sobre as festas. Então, eu não vou trazer aqui um estudo bíblico sobre as festas, mas eu vou procurar chamar a sua atenção para que você, quando estiver lendo a Bíblia, possa estar prestando mais atenção sobre isso. Existe inclusive uma apostila do Haroldo só sobre as 7 festas de Israel. Então, as 7 festas de Israel apresentam detalhes que vão nos remeter aos últimos dias. As 7 festas de Israel apresentam situações que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos prestar bastante atenção sobre essa mensagem que o Senhor tem trabalhado para transmitir para a igreja. Então, nós como igreja precisamos ter essa visão. Nós como igreja precisamos ter esse entendimento. Nós como igreja precisamos saber como nós nos encaixamos nesse plano nos dias em que nós estamos vivendo. Então,
Os capítulos que falam sobre as 3 festas são o capítulo 23 de Êxodo, o capítulo 23 de Levítico e o capítulo 16 de Deuteronômio. Então você pode anotar e você pode ler essas passagens e você vai ver que essas passagens dão instruções sobre os meses em que as festas devem ser celebradas. Então, isso de acordo com o calendário de Israel, que é um calendário diferente do que nós temos hoje. Então, Deuteronômios, capítulo 16, versículo 16 e 17. Nós vamos ler alguns textos, então se você puder ler, você puder abrir a Bíblia, eu te convido a ler. Nós não vamos ler muitos textos, mas eu gostaria de ler alguns textos. Deuteronômios, capítulo 16, versículos 16 e 17. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não aparecerão vazios perante o Senhor, cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Êxodo, capítulo 23, versos 14 e 17. Três vezes no ano me celebrarás festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, e o tempo apontado do mês de Abibe, porque nele saístes do Egito, e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Também guardarás a festa da cega e a das primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Igualmente guardarás a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido no campo os frutos do teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor. Então eles apareciam no primeiro mês, no terceiro mês e no 7º mês. Então no primeiro mês e no terceiro mês, eles celebravam 4 festas. No 7º mês, eles celebravam 3 festas. E nós precisamos nos atentar para o significado. O que o Senhor quer? Quando falamos em festa, a palavra festa no hebraico significa alegria. Então Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus que ama se alegrar. Deus é um Deus que tem muita alegria. Então essas festas eram festas celebradas com muita alegria. Então foi Deus quem deu ordem para a celebração das festas. A ideia das festas foi dele. Foi Deus que instituiu as festas com Israel. Deus teve várias iniciativas. As festas foram iniciativas de Deus. Deus tomou a direção. Deus deu os detalhes. Deus explicou como ele queria. Quando foram construir o tabernáculo, Deus deu as medidas, Deus deu os detalhes, Deus deu as cores, Deus explicou cada coisa que ele queria na celebração das festas, na construção do tabernáculo. Tudo era feito do jeito de Deus. Então, nós precisamos compreender
que não podemos celebrar as festas de forma religiosa. Deus não gosta. Deus não se agrada disso. Deus não quer isso. Deus tem detalhes. Deus tem exigências. Então nós, principalmente nós, que não estamos na terra, temos que tomar cuidado quando nós ficamos brincando de imitar os judeus. A igreja não está aqui para imitar os judeus. A igreja está aqui para ser igreja. Somos gentios. E como gentios, nós precisamos representar o corpo de Cristo na terra. A família que recebe o nome de Deus. Então nós precisamos estar ligados. A festa de Pentecostes, ela foi marcada pelo derramamento do Espírito Santo. A festa de Pentecostes era a celebração da entrega da lei. Deus instituiu a festa de Pentecostes para que eles celebrassem a entrega da lei que foi feita no Monte Sinai. Então, Deus derramou o Espírito Santo na celebração da festa de Pentecostes. E aí nós passamos a chamar o derramamento do Espírito Santo de Pentecostes, movimento pentecostal. E agora nós estamos vivendo um outro momento da história, agora da igreja, onde o movimento pentecostal está declinando, onde o movimento pentecostal está indo para o seu fim. O movimento pentecostal foi um dos maiores avivamentos da história. O movimento pentecostal foi um grande movimento, porém, o movimento pentecostal virou um movimento religioso, fazendo a igreja pensar que o dom de línguas e o batismo do Espírito Santo é a maior experiência que um cristão poderia ter. Quando, na realidade, ser cheio do Espírito, receber os dons de línguas, é uma experiência para quem inicia a vida cristã. O derramamento do Espírito não é o ápice da vida cristã. O ápice da vida cristã será a festa de tabernáculos, quando Deus virá morar na terra. Esse é o ápice da vida cristã. Esse é o ápice daquilo que Deus planejou para a igreja. Então nós estamos vivendo, terceiro ponto, que eu quero trabalhar com vocês. Nós estamos vivendo um momento importante, que é o momento da festa de trombetas. Trombetas é uma festa de anunciação. Se você olhar as outras festas, tem o momento das trombetas. Se você olhar todas as festas, tem um momento de trombetas. Tem um momento de convocar o povo. Tem um momento de chamar os líderes. Sempre tem trombetas. E agora, nós estamos vivendo um momento importante, onde Deus está começando a levantar trombeteiros em todo lugar para anunciar o que está por vir. Mas nós estamos diante ainda de um outro momento importante, que parece que está entremeado um grande derramamento do Espírito, profetizado por Joel, no capítulo 2, que não se cumpriu integralmente quando a igreja primitiva recebeu pela primeira vez. Deus vai ainda derramar o seu Espírito sobre toda a carne.
E será feito algo que nunca foi visto na terra. Nunca foi experimentado o que vai acontecer. Então nós precisamos, Deus está levantando trombeteiros agora, para proclamar, para anunciar, para dizer, ainda não acabou. Tem mais por vir. Então, Deus ordenou festas no primeiro mês, que significa as primícias. Deus ordenou festa no terceiro mês, que tem a ver com a Trindade. E Deus ordenou festa no sétimo mês. Sete é o número da perfeição. Então Deus tem uma maneira de se expressar. Deus tem sua forma de estabelecer os seus marcos. Então, a Bíblia, ela mostra as figuras e os seus cumprimentos. A Bíblia, ela tem vários momentos onde tem as instruções e tem a forma que as coisas são efetuadas. Nós estamos vivendo hoje diante de muitas interpretações. Existem muitas linhas de pensamentos sobre as festas, sobre essas coisas, até mesmo que eu acabei de falar. Para alguns, o derramamento do Espírito já foi. Para outros, trombeta já foi. Mas nós precisamos compreender, irmãos, nós precisamos perceber que as coisas ainda não estão ajustadas, que as coisas ainda não estão acontecendo. Então nós precisamos compreender que Israel, ele está aguardando que nós, como igreja, e quando eu digo Israel, eu quero falar sobre os remanescentes. Quando eu digo Israel, eu estou falando sobre a igreja messiânica que confessa Jesus como Senhor. Quando nós falamos Israel, nós não estamos falando do estado político de Israel. Nós estamos falando do povo que confessa Jesus como Senhor. Nós não concordamos com o que acontece em Israel politicamente. Nós não concordamos com a liberação do aborto. Nós não concordamos com o fato de Israel hoje ser Tel Aviv ser a capital internacional de movimentos que são contrárias às Escrituras, quando a palavra de Deus diz que macho e fêmea foram criados. E Deus criou homem e mulher. Então, é isso que a Bíblia diz. Então, nós não concordamos com certos viés políticos de Israel. Nós precisamos ter isso bem claros. Mas nós, como cristãos, precisamos orar por Israel, igual nós oramos pelo Brasil. Nós precisamos orar para que eles encontrem Jesus, igual nós oramos pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares. Nós precisamos orar, porque eles deram a vida. Eles são um povo escolhido de Deus, mas eles precisam voltar para Deus. Eles precisam voltar para Deus. Nós precisamos ter essa consciência. É necessário voltar para o Senhor. Eles precisam voltar. Mas nós, como diz o apóstolo Paulo, Romanos 11, 24 a 26, nós precisamos atingir nossa plenitude, para que eles possam ser alcançados também. Então, quando Asher Intrater vem ao Brasil, ou esteve no Brasil, 2010, 2012, 2014,
2017, né? Na virada, não foi? 17, 19, 24, ele sempre pede uma coisa: orem por nós. Orem por nós. E, por favor, cheguem à plenitude de vocês. Então, isso é uma exigência. Então, eles têm uma sentença de Deus. E eles estão voltando para a terra, porque é uma exigência de Deus. Você acha que todo judeu está lá porque ele quer? Não. Eles estão lá porque lá é o lugar mais seguro da terra para eles viverem. Então você vai encontrar judeu revoltado, você vai encontrar judeu ateu, você vai encontrar judeu que diz que não crê, que é um absurdo, mas ele não tem opção, ele tem que estar lá. E eles estão lá obrigados. Então, existem muitas coisas que nós precisamos ficar ligados, ficar atentos sobre necessidades que eles têm de encontrar Jesus, de ter uma revelação do Messias que já veio e vai voltar. Agora, quem é que vai mostrar isso para eles? Somos nós. Somos nós. Nós temos essa tarefa. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 11. Então, nós precisamos prestar muito atenção e nós precisamos compreender que só existe um Israel. É o Israel de Deus. Judeus e gentios, formando um novo homem. Então nós precisamos prestar atenção, nós precisamos ficar ligados, para nós não cairmos em conversas, para nós não falarmos o que não é. Isso é muito importante. Então, Deus, Ele gosta da semeadura, Ele gosta de falar sobre plantação e Ele gosta de falar sobre colheita. Nós estamos vivendo um momento onde estamos com grande expectativa desse derramamento do Espírito Santo. E quando vir esse derramamento do Espírito Santo, vai ter uma grande colheita. Vai ter uma colheita que nós nunca vimos. Mas quando chegar tabernáculos, vai ter a maior colheita da história. Vai ser a última e a maior colheita da história. Então nós estamos preparando, nós estamos ensaiando, nós estamos no momento de preparação para aquele dia. Então nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. E antes de acontecer tabernáculos, vai acontecer a festa de trombetas. E essa festa de trombetas, Deus está levantando esses trombeteiros para chamar a igreja para a sua realidade, chamar a igreja para voltar para a sua posição. Cada festa, ela é importante, porque ela anuncia a próxima. Então, quando termina a festa de Pentecostes, vem a anunciação da festa de trombetas. Quando termina a festa de trombetas, vem a anunciação da festa da expiação. Então, sempre uma festa, ela é usada para anunciar a outra. Toda festa tem a sua importância. E aí entra algo que nós precisamos nos atentar. Deus tira o povo do Egito, leva o povo até Cades Barneia, na entrada da terra prometida.
Os 12 espias vão lá, voltam, ficam desesperados, 10 não querem entrar, 2 querem entrar, e o povo é tomado por uma incredulidade. E essa incredulidade fez com que a nação de Israel caminhasse por 40 anos no deserto. Deus prometeu que aquela geração de 20 anos para cima não entraria na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Então, foi um momento muito ruim na história. Agora, nós temos um outro Cades Barneia no Novo Testamento, quando morre Ananias e Safira. A igreja em Jerusalém estava no seu ápice. O Espírito Santo pairando, sinais e milagres acontecendo. E aí Ananias e Safira morrem. E a igreja encolhe. A igreja fica com medo dos apóstolos. E o povo começa a entrar numa religiosidade. E a igreja foi declinando a partir daí. Quando chega no ano 160 depois de Cristo, a igreja não tinha mais a ação dos dons do Espírito. A igreja tinha perdido o dom de falar em línguas. E aí vem o avivamento que nós chamamos de avivamento montanês. E nesse avivamento, o dom do Espírito é restaurado. A igreja fica assim, o que é isso? Não, isso aí foi o que aconteceu lá com os apóstolos. E aí tem um grande mover na igreja. E aí passa mais alguns anos e a igreja perde o sentido de outra festa. A igreja perdeu o sentido da Páscoa. A igreja perdeu a noção do que significava a saída do Egito, o Cordeiro, e a igreja começa a vender a salvação. A igreja começa a vender terreninho no céu. A igreja começa a negociar a salvação. E aí Deus levanta Lutero para restaurar a salvação pela graça e o sentido da morte do Cordeiro Pascal. E aí, em 1900, nós temos a restauração do derramamento do Espírito. E Deus restaura novamente os dons do Espírito. E aí, de lá para cá, de 1904, 1906, 1907, nós vimos o derramamento do Espírito, o Espírito Santo movendo sobre a igreja. E chegamos nos dias atuais. 40 jubileus. 2000 anos depois. O que nós temos hoje? Uma igreja que, infelizmente, o Espírito Santo não está governando. Nós estamos vivendo hoje um momento onde os homens estão dominando a igreja. Nós estamos vivendo hoje um momento muito sério que nós precisamos devolver a igreja para o seu dono. E o Espírito Santo está vindo aí. O Espírito Santo vai descer sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os velhos, sobre os servos e as servas. Ele vai restaurar a família, famílias cheias do Espírito Santo, que isso significa devolução da igreja para o seu dono. Porque quando nós falamos sobre devolver a igreja para o seu dono, nós precisamos compreender que não tem a ver com púlpito, não tem a ver com palanque, tem a ver com a família. Deus vai restaurar a família sacerdotal. Não vai ser a família araônica,
mas vai ser a família segundo a ordem de Melquisedeque. É uma nova ordem. Jesus no centro, Jesus falando, Jesus governando, Jesus sendo visto. Jesus precisa ser visto. Não é ministério que precisa ser visto. Não são homens que precisam ser vistos. Deus vai restaurar essa ordem sacerdotal dentro da casa, onde pai, mãe e filhos começam a ouvir de Deus juntos, sem depender de um sacerdote. Não é isso. Não é isso. Você está dizendo que nós não vamos ter mais líderes? Não. Você está dizendo que nós não vamos ter pastores? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não é isso. Não é desse jeito. Jogarmos a responsabilidade de ouvir de Deus para quem prega. Jogarmos a responsabilidade de ouvir de Deus para quem pastoreia. Nós não somos sacerdotes. Todos nós precisamos aprender a ouvir de Deus. Todos nós precisamos aprender a estar face a face com o Senhor. Homens, vocês precisam criar um ambiente onde a sua esposa ouça de Deus, onde os seus filhos ouvem de Deus, e vocês juntos vão discernir a vontade de Deus. Então, não estamos falando de festinha. Nós estamos falando da festa do Senhor. A festa que o Senhor estabeleceu. O Senhor quer ser celebrado. Mas o Senhor não quer ser celebrado de qualquer jeito. O Senhor não quer ser celebrado de qualquer maneira. Existe um padrão. Existe uma exigência. Então, eu creio firmemente que o Senhor já tem trombeteiros que estão anunciando isso, que estão começando a afinar. Para ser um trombeteiro, precisa aprender a discernir a voz de Jesus. Para ser um trombeteiro, precisa aprender a se submeter a outros. Trombeteiro não anda sozinho. Trombeteiro não tem ministério individual para eclesiástico. Trombeteiro está no corpo de Cristo. Trombeteiro é sujeito. Trombeteiro não anda sozinho. Jesus não andou sozinho. João Batista não andou sozinho. Elias não andou sozinho. Eles tinham comunidades, eles tinham equipes, eles tinham relacionamento. Então nós precisamos compreender isso que Deus está fazendo, isso que Deus está nos conduzindo. Aí nós vamos para o ponto 4, onde nós entramos na festa da expiação. É impossível nós entendermos a importância da festa das trombetas sem estudar o dia da expiação. Festa da expiação é um dia. Um dia. Um dia. Um dia onde a lei era lida o dia inteiro. O povo jejuava e se arrependia diante do Senhor. Então, nós precisamos compreender que quanto maior a festa anunciada, mais importante é aquela que é anunciada. Então, mais importante que trombetas é expiação. Porque trombetas anuncia
a festa de expiação. E aí nós precisamos começar a pensar o que significa expiação. Jesus cumpriu a expiação nele. Agora nós em Cristo também vamos cumprir a expiação. Porque a expiação tem a ver com a restauração do derramamento do Espírito. A expiação está ligado com restaurar. E aí nós precisamos compreender como que o Espírito Santo vai trabalhar em nós, nos levando para esse arrependimento. Então, nós tivemos algumas iniciativas, outros estão tendo iniciativas semelhantes no Brasil, chamando a igreja para se arrepender do seu pecado de divisão. Nós somos um povo dividido. Como que nós vamos pregar para os judeus se nós temos divisão? Os judeus falam assim: o Cristo de vocês não tem poder para unir vocês? O Cristo de vocês divide vocês? Está entendendo, irmãos? Nós precisamos de arrepender. Nós precisamos de arrepender do nosso orgulho. Eu sou a igreja que reúne nas casas. Minha igreja só reúne nas casas. Arrepende. Arrepende isso. Eu tenho o melhor programa dessa cidade. O meu programa é o melhor. Todo mundo sai alegre, sai satisfeito das minhas reuniões. Nem preciso do Espírito Santo. Precisamos arrepender. Precisa de arrependimento. A igreja, nós precisamos nos arrepender. Por quê? Pelo nosso pecado de divisão. Não é o pecado daqueles, não é eles, somos nós. Nós pecamos. Sabe por quê? Porque na expiação não cabe individualismo. A expiação exige arrependimento coletivo. Não é eu me arrependo na minha casa. Não. Nós precisamos nos arrepender juntos. Tem algo que Deus está esperando de nós, da igreja. O Espírito Santo vai ser derramado, irmãos. Muito poder para nos levar a esse arrependimento. Para nos levar nesse lugar de arrepender e acabar dentro de nós todo sentimento sectário, todo sentimento faccioso, acabar dentro de nós todo sentimento de superioridade. Eu sou melhor, eu faço melhor. Isso precisa acabar. Mas isso só vai acabar pelo poder do Espírito Santo. Isso não vai acabar com essa pregação aqui. O Espírito Santo precisa mover em nós. O Espírito Santo precisa achar lugar em nós para nos levar ao arrependimento. O Espírito Santo precisa achar lugar na vida de cada homem, de cada mulher, de cada filho, para se arrepender da maneira que está vivendo o Evangelho. Então, precisa haver uma restauração dessa ordem sacerdotal. A expiação vai vir para colocar as coisas no lugar. A expiação vai vir para nos levar a esse lugar de arrependimento que vai atrair, que o noivo vai olhar e vai falar assim: opa, agora eu tenho uma noiva. Jesus não vai voltar para casar com uma parte de Israel e uma parte da igreja gentia. Não é isso. Ele não gosta de poligamia. Ele não aceita poligamia. Ele vai casar com uma noiva. Vai ser uma noiva. O que vai ser preciso
Provavelmente vai ser a tribulação. Muitos querem sair antes. Eu acho que não vai ter jeito de sair antes. Porque nós vamos ter que ser um. Nós vamos ter que ser um. Nós vamos ter que nos tornar a resposta à oração de Jesus. Eu pergunto para vocês, Deus vai responder a oração que Jesus fez ou não? Ele vai. Nem que ele tenha que matar de 20 anos para cima. Ninguém disse amém, né? Tá bom. Mas pensa nisso. Pensa nisso. Nós precisamos pensar nisso. Eu não acredito que Deus vai matar ninguém não, tá bom? Mas cuidado. O Fábio Coelho está falando assim, eu acredito. Vamos lá. João 17, abre aí. Abre aí. João 17. Versículo 20. E rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Sabe o que é isso? Colheita. Vai ter uma grande colheita quando a igreja for uma. Quando a igreja for uma com Israel, vai ter uma grande colheita, porque o mundo vai crer que Jesus Cristo foi enviado. Como que os judeus vão crer agora? Não tem como. Nós não somos testemunha para eles. Igual eles foram testemunha para nós não somos ainda para eles. Está entendendo? Nós precisamos ser testemunha de unidade. Você tem orado pelos pastores dessa cidade? Você tem orado pelos pastores da sua cidade? Você tem orado pelos ministros do Brasil? Você tem sofrido? Você sente dor quando o pecado de um pastor é revelado? Ou você fala assim, aí ó, tá vendo? Eu sabia. Nós precisamos aprender a chorar pelos pecados da igreja. Nós precisamos aprender a ter esse coração que sintoniza com o coração de Deus, porque ele fica triste. Ele não tem prazer. Deus não tem prazer em colocar o holofote e mostrar, ó, esse aqui, ó, está em adultério. Esse aqui está roubando. Esse aqui está soberbo. Esse aqui está se prostituindo. Isso não tem alegria. Nós precisamos sentir tristeza. Nós precisamos chorar. Nós temos que parar de ficar acusando. Nós temos que parar de ficar atirando pedras. Nós temos que parar com isso. Nós precisamos voltar para dentro da nossa casa e restaurar o altar. Deus não vai falar em altar quebrado. Deus exige que o altar seja restaurado para Ele poder falar. Então, irmãos, o dia de expiação representa o fim do individualismo. Não é salvação individual, mas é uma grande nação. Eu não posso ser perfeito sozinho. É a perfeição do corpo. Não adianta eu estar bem e a igreja está mal. Ah, eu estou bem. Eu estou bem. Gente, isso é egoísmo.
Eles estão mal, mas eu estou bem. Isso é errado. Entenda, isso está errado. Não é atitude. Não é essa atitude de Cristo. Não é essa atitude de Cristo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jesus se entristeceu pela situação de Jerusalém. Jesus sentiu compaixão das multidões. Jesus sentiu compaixão do seu povo. Nós precisamos sentir compaixão, assim como Jesus também sentia. Então não é só o meu pecado, ou o pecado deles, mas o nosso pecado como igreja. Então, quinto e último ponto é a festa de tabernáculos. Tabernáculo é quando Deus vai vir morar na terra com o seu povo. Tabernáculos é quando nós vamos celebrar a volta do Cordeiro. Tabernáculo é o ápice. Tabernáculo é o grande dia, é a grande festa. Então, como ele vai voltar se nós ainda não somos um? Então você pode anotar aí, Levíticos, capítulo 23, do versículo 33 ao versículo 43. Então, os profetas menores, eles falaram muito sobre pedirmos a chuva, no tempo da chuva. Os profetas menores, eles falaram muito sobre a chuva temporã, a chuva serôdia. Mas que tempo é esse que nós estamos vivendo? Esse é o tempo de arar a terra. Esse é o tempo de preparar para a chuva. Esse é o tempo onde nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Sabe, irmãos, nós temos que parar com a ideia de que jejuar é algo que a gente vai fazer na campanha de 21 dias que a gente faz no início do ano. E começarmos a trazer o jejum para uma prática semanal, de mais vezes durante o mês, independente de programa, independente de campanha. Nós precisamos abraçar o jejum e a oração para nós nos tornarmos mais sensíveis para Deus. Nós precisamos limpar o canal de comunicação. Jejum vai mortificar as obras da nossa carne. Jejum vai enfraquecer nossa alma. O jejum vai liberar o espírito. Nós precisamos mais disso. Sabe, nós precisamos mais disso. Eu estou colocando aqui como ideia, não estou aqui colocando como regra. Eu estou aqui colocando para você como Jesus disse, quando jejuardes. Não tem uma exigência no Novo Testamento que tem que jejuar. Não tem isso. Jesus diz assim, mas quando jejuardes, lava a cabeça, penteia o cabelo, para que as pessoas não notem. Faz para Deus. Então, se Jesus disse quando, o que ele espera? Que a gente jejue. É que a gente jejue. Vamos pensar nisso. Vamos ficar mais sensíveis para Deus. Agora, uma coisa que a gente precisa observar é que quando a palavra de Deus fala sobre tabernáculos, ele fala de uma forma alegre. Ele fala para nós nos alegrarmos. E aqui, no versículo 40 de Levítico 23, ele diz assim, no primeiro dia pegareis frutos de árvores ornamentais, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros dos ribeiros, e vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus durante 7 dias. Então nós precisamos nos alegrar,
porque o noivo vai voltar. Nós precisamos ter alegria quando nós pensamos sobre a voz do noivo. Mas você deixou a gente mais triste que alegre até agora? Mas é assim mesmo. Deus fala para os profetas: levanta agora, vamos embora, chega. Ele que falava: Moisés, está chorando por quê? Levanta, Moisés, levanta, bora. Deus é assim. Tem momento de chorar, mas tem momento de se alegrar. Então nós precisamos ter olhos abertos, coração quebrantado, entendimento sobre a realidade que nós temos, mas nós precisamos nos alegrar, porque nosso Deus está trabalhando. Nosso Deus está se movendo na história. A árvore da vida está se movimentando em direção à terra novamente. Ele está olhando para nós. Nós estamos aqui hoje porque Ele está olhando para nós. Ele vai fazer uma grande reviravolta. Ele vai fazer. Nós vamos ver coisas que nós nunca vimos. Nós vamos ver coisas que nós nunca lemos. Quando o Espírito Santo tomar o seu lugar novamente. Quando o Espírito Santo começar a governar a igreja novamente. Muitas coisas vão acontecer. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Irmãos, Deus vai fazer isso. Ele vai fazer. Tem uma peculiaridade nas festas. Sempre chama para descansar. Sempre chama para descansar. Confia em Deus. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Amém? Ele vai fazer. Amém, Atos? Quem nós vamos cantar? Fábio Coelho? Será possível? Ele vai obedecer agora? Então tá bom. Vamos ficar de pé, irmãos? Graças a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Ele está trabalhando. Ele está levantando, irmãos, um grande exército. Ele vai nos levar. Esse exército vai se arrepender. Esse exército vai se curvar diante dele para cumprir a vontade dele. Presta bem atenção, irmãos. Presta bem atenção. Nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruição de sofismas, todo raciocínio humano que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Deus vai quebrar principados e potestades. Deus vai quebrar fortalezas mentais. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Ele vai fazer. Aleluia.